Bom, eu não vou cantar de novo não, mas assim, pessoal, tô gravando agora, né? A gente vai começar o estudo da devocional aí do Esdras 8, 9, 10. Tudo que eu falei até agora, a gente perdeu um pedaço porque só comecei a gravar agora. Então, para quem tava ao vivo, pegou. Para quem não tava, não vai pegar. Mas vamos começar o estudo de 8, 9, 10 e a gente vai chegar aí num final aí bastante legal aí. Espero que seja proveitoso. E eu não sei o quanto que você vai absorver do que eu absorvi ontem, mas eu orei muito para Deus essa noite inteira, pedindo para Deus abrir os seus olhos, o seu coração, para você entender o que Deus falou comigo ontem também, tá bom? Vamos lá. Esdras 8, então, a gente está entendendo aqui que dos 5 ao 7, a segunda leva de exilados da Babilônia está voltando para Judá. E aqui a gente vê os últimos momentos aí, as famílias que voltaram desse exílio da Babilônia para Judá e Jerusalém, que é uma província, lembrando que é uma província da Pérsia, né? Porque de certa maneira nós precisamos entender que o domínio ainda é um domínio persa e o rei Ciro com o rei Dário, com o rei Ataxerxes, eles deram essa permissão para o povo de Deus voltar para Judá e reconstruir o templo. Teve uma interrupção de 16 anos, 20 anos para ser realmente reconstruído o templo e eles terem o templo de novo. Falamos um pouquinho sobre o Kairos de Deus, o tempo de Deus, né? O Cronos e o Kairos. São duas coisas diferentes, mas estão meio interligadas, né? E aliás, eu fiz um videozinho sobre o Kairos e sobre a ansiedade pro Wave, que vai ser lançado no Instagram. Ficou bem legal, viu, pessoal? Aí, se vocês quiserem, lá é uma meditação bem breve, 13 minutos sobre isso, mas vocês já ouviram bem mais. Então, Esdras 8 começa então falando sobre os chefes das famílias que voltaram durante o reinado de Ataxerxes, né? E não vou descrever todas as famílias aqui, mas todas essas famílias listadas aqui, a quantidade de homens, né? Mais uma vez eu falo para vocês, né? A cultura semita. Cultura semita significa cultura do pessoal de Israel, Judá, povo de Deus, tá? Esse povo contava só a cabeça dos homens, né? Não contava a cabeça de mulher e de crianças, né? Aí, olhando para tudo isso, parece que a somatória aqui daria uns 1.400 e alguma coisa, mas se você contar todo mundo, daria mais de 8.000 pessoas. Versículo 15 até o versículo 17, a gente começa aqui, o Esdras ele começa a falar de uma reunião próximo de um lugar chamado Ahava, né? E para quem já foi para Israel, ou para as mulheres que gostam de cosmético, parece que existe um cosmético chamado Ahava, muito famoso, muito bom, né? Para as mulheres, não sei quem conhece aí, mas assim, quando eu fui, eu trouxe para minha esposa, ela falou que era muito bom mesmo, né? Bom, eles chegaram aí num lugar chamado Ahava e um grupo eles perceberam que não havia levitas, estava faltando levitas, só tinha leigos e sacerdotes, e aí ele mandou Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, e Zacarias e Mesulão, falando com tal de Ido, né? Parece japonês, né? O Ido, seu Ido, Ido-san, né? Não é japonês. Não. Mas mande-nos, ele disse, mande-nos ministros para o templo, né? Versículo 18 a 20, mais uma vez, olha só aquela frase que eu falei para vocês de Esdras, né? A boa mão de Deus estava conosco, né? A boa mão de Deus estava conosco. Aí a gente vê fala mais alguns nomes de Serebias, de Razabias, Jesaías, que eram pessoas que iam ser mandadas para ajudar no trabalho do templo, servidores do templo. Versículo 21 e 22, perto de Canal de Ahava, proclamei um jejum. O Esdras está falando aqui, proclamou um jejum, e esse jejum tinha alguns objetivos. Quais que eram os objetivos do jejum de Esdras?
Primeiro, demonstrar humildade perante o Senhor, né? E acho que essa é uma coisa importante para nós como cristãos, de nos colocarmos na posição onde nós realmente somos diante de um Deus soberano e eterno, né? A primeira coisa que nós deveríamos fazer ao nos encontrarmos com Deus é demonstrar humildade diante de um Deus tão grande, né? E essa foi a primeira atitude aqui nessa proclamação de jejum de Esdras, né? Vamos pensar que eles estão aí no caminho, chegando em Jerusalém, e nessa oração ele ora por humildade, né? Para sair da Babilônia e o caminho até Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia, esse percurso da Babilônia até Jerusalém dava em torno de 3 a 5 meses de caminhada para chegar lá. E durante esse percurso, né, para a gente ter uma noçãozinha do porquê de tudo isso, né? Esse percurso era muito perigoso, muito perigoso. Era um negócio assim, risco de vida, risco de ser assaltado, passava por lugares muito perigosos, fora os animais selvagens da região ali, leões, né, que podiam atacar eles. Então, assim, era uma região extremamente perigosa. Então, por isso que quando chegou nesse lugar aí, né, de Ahava, ele no perto do canal de Ahava, eles então a Esdras ele proclamou um jejum. Por quê? Para que essa oração tocasse no coração de Deus, para que Deus pudesse ajudar eles a andar pelo percurso tão perigoso, né? E aí ele então, a oração, a proclamação do jejum tinha esses objetivos. Primeiro, demonstrar humildade perante o Senhor. Segundo, orar por orientação, né, para que Deus orientasse o caminho. Essa é uma oração que nós temos que fazer todos os dias. Deus, nos conduz durante esse dia. Deus, dá sabedoria para onde ir, o que fazer, como nos portar, o que pensar. Acho que tudo isso são coisas que nós deveríamos orar a Deus, pedindo para Deus nos orientar no dia. A terceira coisa que ele pede em oração aqui é por proteção, né? Então ele fala assim: Deus, protege a minha viagem, protege a minha família, protege os meus bens, né? E eu entendo o seguinte, que Deus ele protege, né? E ele abençoa aqueles que pedem também, né? Se você não pede também, Deus não vai, não precisa te ouvir. Ele ouve aqueles que pedem. Ele ouve o clamor dos filhos, né? E aí nesse sentido, a oração e a proclamação de jejum de Esdras vinha com essa busca de proteção pela viagem, proteção pela família, proteção pelos bens. Mais uma vez, coloque diante do Senhor a sua oração, a proteção da sua família, dos seus filhos, dos seus bens, né? Coloca isso diante do Senhor. E aí ele diz assim, que ele diz que não pediu escolta para o rei, porque ele poderia ter pedido uma escolta, uma proteção física para o rei, porque o rei, quando falou para o Esdras, eu vou te abençoar, tudo que você for pedir eu te dou, de certa maneira, o Esdras poderia ter pedido: Deus, o seu rei, já que o senhor está falando que me dá qualquer coisa que eu pedi, tipo, me dá uma escolta aí para eu chegar seguro lá em Jerusalém, né? Ele poderia ter pedido, mas ele não pediu, mas tinha uma razão por isso. A razão era porque ele disse o seguinte: o nosso Deus protege todos os que o buscam, e aqueles, mas se desviar daqueles de Deus, ele os abandonará. Então, assim, era uma proteção condicional, vamos dizer assim, né? Então ele está falando: Deus protege todos aqueles que o buscam, mas se você abandonar Deus, Deus vai te abandonar. É muito simples, né? Se você abandonar Deus, ele vai te abandonar. Mas assim, eu entendo que esse pedido de proteção de Esdras, ele tem muito a ver com o que está escrito no Salmo 91. Vamos abrir o Salmo 91? O Salmo 91, muita gente deixa a Bíblia aberta com o Salmo 91 na sua casa, para que Deus proteja a sua casa. Eu queria dizer que isso é misticismo demais para o meu gosto, tá? Leia o Salmo 91 para ele ser uma proteção para a sua vida. Sim, se você crê no Deus eterno, ele vai te proteger,
Mas, olha, pessoal, desculpa, mas assim, só de você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 ali na sala, com a Bíblia da Enciclopédia Mirador, isso vai fazer você ser, sua casa ser protegida. Desculpa, pessoal, você precisa fazer a tua parte, você precisa tomar cuidado, você precisa tomar cuidado na hora de entrar em casa, você precisa tomar cuidado em não deixar as coisas aparentes, não deixar a porta aberta, não deixar. Eu acho que você precisa fazer a sua parte e sim ler o Salmo 91, que é o Salmo do Deus protetor, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio, e fidelidade dele será o escudo, ele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, e nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará na sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará no leão e na cobra e pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Esse salmo aqui é o salmo de proteção, né? Um salmo muito bonito, mas de uma certa forma ele é condicional também, né, pessoal? Versículo 9. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, né? Então, assim, ou seja, existe uma condição aqui. Você quer ser protegido pelo Senhor, então esteja debaixo da graça do Senhor Jesus, esteja debaixo da autoridade e da direção de Deus na sua vida. E eu entendo o seguinte, pessoal, não é porque você está debaixo da segurança de Deus, debaixo da cobertura e da direção de Deus, que coisas ruins não aparecem nas nossas vidas, tá, pessoal? Não fica pensando assim que Deus é obrigado a te proteger de todos os males da vida. Não, pessoal, os males eles vêm independente se você é cristão ou não. A chuva cai sobre a cabeça de todos, mas aqueles que estão debaixo da autoridade de Deus, Deus vai preservar algo muito mais importante do que o físico. Ele vai proteger o teu espiritual e o teu coração, que é muito mais importante. Você pode perder dinheiro, você pode perder o seu emprego, mas não perca a sua fé. Porque se você perder a sua fé, você vai perder a eternidade com o Senhor Deus. Então ele te protege, sim. Ele protege muito mais do que o físico, ele protege o teu coração. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, mas Deus, ele quer proteger algo mais importante do que o físico, é a nossa vida espiritual. Versículo 23, então, Esdras fala assim: jejuamos e oramos, e Deus ouviu o nosso clamor. Escolhi 12 sacerdotes, Serebias, Razabias e mais 10 irmãos. 28 e 29, depois da contagem, ele contou os utensílios consagrados, guardaram os utensílios no versículo 30, 31, Deus esteve conosco e nos protegeu de assaltantes e bandidos. Versículo 32 e 34, chegamos a Jerusalém, ele deu uma paradinha de 3 dias, pesaram os utensílios e entregaram tudo para Meremote, Eleazar e os levitas Josadabe e Noradias. Versículo 35, chegando os exilados ofereceram ofertas ao Senhor, divulgaram as ordens do rei aos administradores. E aí vem o capítulo 9. Pessoal, aqui começa o capítulo 9 e aqui começa o quebrantamento, pessoal. O capítulo 9 começa dizendo assim, versículo 1 e 2, depois de tudo pronto,
os líderes vieram falar comigo, com Esdras, né? O povo de Israel, incluindo principalmente os sacerdotes e os levitas, eles fizeram aquilo que eu falei para vocês, né? Sincretismo, que é aquela mistura de culturas de religião. Eles casaram com outros povos. Isso é uma violação da lei, tá, pessoal? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 7, 2 a 4. Só para a gente entender um pouquinho, tá, pessoal? Porque aos nossos olhos isso parece uma besteira, né? Puxa vida, hoje crente casa com descrente, judeu casa com outros povos, e não tem problema nenhum. Por que aqui esse tal desses casamentos com os estrangeiros era algo tão grave, né? Então abra a tua Bíblia em Deuteronômio 7, versículo 2 a 4. A palavra de Deus diz assim, vamos ler a partir do 1, Deuteronômio 7, 1 a 4. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para o qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os reveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, estiver dado a vocês, vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum. Não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá e não deem as suas filhas aos filhos delas e nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria, tá? Então, eu queria começar que a gente pudesse entender que esse pecado de casar com os outros povos, aqui no Velho Testamento e aqui no povo de Deus, na construção do templo, na formação do povo de Deus, na formação da primeira aliança que Deus faz com o seu povo, era algo assim que tinha um peso de gravidade muito grande, né? Então, assim, era uma violação da lei. Por quê? Porque esses casamentos poderiam misturar, causar aquilo que eu falei de sincretismo, né? Dentro do casamento com estrangeiras, e a linhagem santa de Deus seria misturada. E o que acontece aqui é que os líderes foram os primeiros a cometerem esse pecado. Versículo 3, assim, é uma coisa absurda, assim, para gente que não entende muito sobre essa questão de Deus, para a gente é um absurdo. Porque abre lá em Esdras capítulo 9, versículo 3, diz assim: quando eu vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba e me sentei estarrecido, né? Na Bíblia a mensagem diz que ele se jogou no chão desesperado, né? E assim, pessoal, a nossa primeira impressão é assim: para que tudo isso, né? Para que o Esdras vai fazer um negócio desse? Ele rasgou, geralmente eles rasgam o manto interno, mas não. O Esdras rasgou o manto interno, rasgou a túnica, arrancou os cabelos, arrancou as barbas, se jogou no chão e começou a chorar. É complicado, pessoal, mas assim, eu entendo aqui que de uma certa maneira o Esdras, ele entendeu a gravidade do pecado nesse momento, né? E não só, e é engraçado porque não foi ele que pecou, mas quando ele começa a orar, ele pede perdão. O Esdras pede perdão pelo erro de todos, né? E é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? Porque a gente fala assim, o mundo tem um ditado popular, que para mim é um ditado
totalmente do demônio, criado por Satanás, que é cada um com seus problemas. O pecado, o seu pecado é teu pecado. Eu não tenho nada a ver com o teu pecado. Mas aqui não. O Esdras está falando que o teu pecado é o meu pecado. E se você pecou, eu também pequei. E o erro é nosso. Né? Então assim, o Esdras, do versículo 4 a 6, fala que muitos estavam com medo do que Deus estava dizendo diante do pecado. E aí no versículo 4 a 6, muitos estavam com medo. E na hora do sacrifício, o Esdras diz que criou coragem e orou. E aí começa a oração do Esdras. Né? Meu Deus, estou tão envergonhado. Nem consigo olhar para ti. Aí ele fala sobre o pecado, sobre a culpa. Fala sobre estar atolado no pecado. E esse pecado nos impede de enxergar. Por conta de tantos pecados, estamos assim hoje. E aí ele começa a descrever a história de todos os pecados dos antepassados que fizeram com que eles chegassem nessa destruição, nesse exílio, por que eles foram banidos para a Babilônia. Versículo 8 e 9, agora, Senhor, que o Senhor nos permitiu voltar ao santo lugar. Os nossos olhos brilharam, houve alívio para o nosso sofrimento. E mesmo escravos, o Senhor não nos abandonou. O Senhor moveu reis da Pérsia para que voltássemos para o lugar santo e reconstruíssemos o templo e o muro. Versículo 10 a 12. Deus, depois de tudo isso, o que podemos dizer? Desprezamos os seus mandamentos? Nessa terra está poluída com os povos que praticam coisas abomináveis, perversidade. Não poderíamos casar com eles, ora. Né? E aí ele ora por essa proteção da família de Israel. Versículo 13 a 15. Depois de tudo que sofremos por causa dos nossos erros, mesmo assim sofremos menos do que merecíamos. Nós merecíamos uma punição muito maior, mas o Senhor teve misericórdia do povo, né? Contudo, tu nos livraste da opressão dos reinos estrangeiros. Outra vez estamos quebrando os teus mandamentos. Nossos filhos estão se casando com os que praticam a perversidade. Tu és Deus justo de Israel. Hoje não passamos de um pequeno grupo de exilados. Olha para nós, e aqui vem a chave da oração do Esdras. Né? Olha para nós, essa frase ela é extremamente importante. Olha para nós, estamos diante de ti com culpa, não vamos aguentar assim por muito tempo. Aí a gente entra no capítulo 10. O capítulo 10 o Esdras ele chorava prostrado diante do templo. Assim, o choro de Esdras era um choro assim desesperador, né? Você já viu alguém chorar desesperadamente? Enquanto isso, uma multidão imensa de homens, mulheres e crianças começaram a chorar compulsivamente. Né? Então todo mundo começou a absorver esse reconhecimento do pecado. As pessoas começaram a reconhecer o pecado na vida delas. E aí, versículo 2 a 3, aparece o Secamias. Secamias, então, já tinha falado que esse Secamias era uma pessoa especial que Deus tinha dado para o povo de Deus aqui nesse momento. E ele se tornou um porta-voz do povo e disse para Esdras: traímos o nosso Deus casando com mulheres estrangeiras, mas vamos fazer uma aliança agora com o nosso Deus. Vamos mandar embora todas as mulheres e seus filhos de acordo com o que decidiram. Versículo 4. Agora Esdras, o Secamias está falando com Esdras. Agora Esdras, levante-se, tome a iniciativa e nós o apoiaremos. Não volte atrás. Esdras fez os sacerdotes e os levitas jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram que fariam. Versículo 6, Esdras continuou jejuando, chorando a traição dos exilados na casa de Joanã. Versículos 7 e 8, depois foi enviado mensageiros a toda Judá e Jerusalém, convocando os exilados a se encontrarem em Jerusalém. Quem não aparecer será exilado e seus bens serão confiscados. 9. 3 dias depois, todos estavam lá
no dia 20 do nono mês, na praça do templo, e eles estavam, diz a palavra que eles estavam impacientes, inquietos e ansiosos, e chovia muito nesse dia. Versículo 10 e 11, Esdras declarou: vocês são traidores, casaram com estrangeiras e aumentaram a culpa de Israel, reconheceram seu erro diante de Deus. Façam o que ele exige de vocês, mantenham a distância dos povos da terra e separem-se, divorciem-se das mulheres estrangeiras e mandem os filhos que vocês tiveram com elas embora. Toda a congregação disse: sim, faremos tudo o que você mandar. Versículo 13, ele traz uma ressalva: estamos no tempo de chuva, vai ser melhor esperar parar e depois depois que muitos cometeram esse erro. Devemos deixar que os líderes decidam pela congregação e que cada homem que casou com a estrangeira venha aqui numa data determinada, acompanhando as autoridades e os juízes da cidade, e faremos isso até a ira do Senhor passe de nós. Versículo 15 a 17. Os únicos que se opuseram foram Jonatas, Jazeías e Mesulão, apoiados por Mesulão, o levita, e Sabetai. Então resolveram pôr em prática. No primeiro dia do 10º mês, a reunião, eles estudaram o caso, e no primeiro dia do primeiro mês de todas as casas, os casos de homens que se casaram com as estrangeiras estava resolvido. Versículo 18 a 19, entre as famílias dos sacerdotes foram, e aí começa a descrição aí de mais uma lista de pessoas, né? Do versículo 18 a 19, versículo 20 e 22, da família tal até o 22, fala sobre essas famílias. Versículo 23 fala das famílias entre os levitas, 24 entre os cantores e os guardas. No versículo 25 a 43, de todos os israelitas que estavam ali. E versículo 44 termina dizendo: todos esses se casaram com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos com elas, né? E acaba o livro de Esdras assim, dessa maneira, sem explicar muito o que está acontecendo, né? Agora eu vou trazer aqui uma reflexão aqui importante para a gente entender essa questão da situação que está acontecendo aqui, e eu quero tentar explicar para vocês o que Deus falou comigo ontem. Eu não sei se vocês vão entender 100% do que Deus falou comigo ontem, mas para mim foi muito forte. Como explicar o divórcio exigido por Esdras se Deus odeia o divórcio? E eu queria começar pensando nessa questão, né? Deus, ele odeia o divórcio, né? Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2, versículo 15 e 16. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? A Bíblia em Malaquias é o último livro do Velho Testamento, tá? Malaquias 2, 15 a 17, ele vai dizer o seguinte, pessoal: Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito ele lhes pertencem. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham senso e não sejam infiéis, né? Então, assim, primeira coisa que eu queria que a gente pudesse entender é que Deus, ele odeia o divórcio. O divórcio, pessoal, não foi algo criado pelo Senhor. E assim, o que eu entendo é o seguinte: a melhor maneira de se ensinar sobre o divórcio, para você não... a melhor maneira de combater o divórcio é uma boa preparação para o casamento, não é verdade? Então, assim, a melhor forma de você prevenir, de você combater o divórcio é o quê? É prevenir no
preparo do casamento, né? Então por isso que eu penso assim que antes de casar é um momento extremamente importante para o casal. Os casais eles não têm dado muito valor para isso, né? Aliás, os jovens, né? Eu tenho falado muito isso com os jovens. Os jovens eles não têm se preocupado com a coisa mais importante da vida deles aqui na Terra, que é o casamento. Eles estão preocupados com o vestibular, eles estão preocupados com a profissão, eles estão preocupados quanto dinheiro que eles vão ganhar no futuro. E aí, aquilo que é mais importante, que é o casamento, eles não estão preocupados, eles estão namorando com qualquer um, eles ficam com qualquer um, beija qualquer um, vai pras baladas, pega qualquer um, namora com qualquer um, namora com um, namora com outro, namora com um, namora com outro, e fica chorando, preocupado, que profissão que vai ser a minha, quanto que eu vou ganhar no futuro e se eu vou passar no vestibular ou não, né? Eu tenho falado muito com os jovens, né? E os jovens meus da minha igreja, né, que estão namorando, estão sendo supervisionados por mim. Eu estou supervisionando essa galera, né? Por quê? Porque o bom preparo, a melhor forma de se combater o divórcio é um bom preparo para o casamento. Então, assim, se você chega num lugar, o pessoal está casado e está se divorciando, eu penso assim, não foram bem preparados, né? Claro, pode acontecer, pode. Eu vou até falar isso para vocês, né? O que eu entendo é o seguinte, que o divórcio é uma apostasia do amor. O divórcio apostasia significa aquela questão de você abandonar o seu Deus e ser devoto a um outro Deus. Então você, quando a palavra de Deus pensa em divórcio, ela pensa numa apostasia do amor. Uma outra coisa importante para a gente entender a Bíblia ela está cheia de textos que repudiam o pecado, né? Abra comigo em Lucas capítulo 16, versículo 18. Lucas 16, versículo 18. Lucas 16, 18 vai dizer assim: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido estará cometendo adultério. Isso aqui, a preocupação desse texto não é com quem você vai casar depois ou se você está casando com outra pessoa, não. O importante desse texto é que Deus está falando aqui, o divórcio não é uma opção. Nós, cristãos, quando nós casamos com essa mentalidade. O divórcio não é uma opção, né? Então, assim, a gente precisa entender essa questão como... e aí eu digo para vocês como que nós deveríamos pensar nessa questão, né? Vamos abrir outro texto. 1 Coríntios capítulo 7... 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer o seguinte, tá? Você vai até achar que o divórcio é uma opção na sua vida, mas não é, né? 1 Coríntios capítulo 7 fala assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade de cada um, deve ter a tua esposa e cada mulher o teu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher, da mesma forma a mulher com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, assim o marido da mesma forma não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim da mulher. Não se recusem, deixa eu ver onde que está aqui, versículo 12 a 14, ele vai dizer assim: aos outros eu mesmo digo, não, Senhor, se o seu irmão tem uma mulher descrente... não, isso aqui eu vou ler mais tarde, pessoal, vou ler mais tarde. Mas assim, 1 João 2, 1 a 2. Eu estou falando assim, tudo que a Bíblia fala sobre casamento, ela diz que a quebra desse relacionamento não é vontade de Deus. 1 João capítulo 2, 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ele é o perdão pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, ele está fazendo, existe uma comparação entre os textos de 1 Coríntios 7 e de 1 João 2, 1 a 2,
que diz que esse pensamento de divórcio é um pecado, né? Então, vamos abrir em Marcos capítulo 10, versículo 4 a 9. Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 4 a 9. Né? E aqui, Jesus está falando com os fariseus, e os fariseus eles estão criando uma armadilha para tentar pegar Jesus, né? E aqui, o versículo, Marcos capítulo 10, 4 a 9 diz assim, eles disseram, Moisés pediu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação de Deus, fez o homem e a mulher, e por esta razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram, até o versículo 9. Aí eu queria dizer para vocês uma coisa sobre casamento, né? Eu já acabei de falar para vocês que a melhor forma de se combater o divórcio é entendendo melhor o casamento. Então, aos olhos de Deus, eu quero falar para vocês o que é o casamento. Aos olhos de Deus, o casamento ele é heterossexual. O casamento para Deus é heterossexual. Jesus, quando foi confrontado com essa questão do divórcio de Moisés, o que Jesus falou? Jesus voltou lá para o princípio, lá para Gênesis, né, 2:24, e disse assim, no princípio da criação fez homem e mulher, né? Então assim, primeiro, a questão do casamento, o casamento ele é heterossexual, não existe aos olhos de Deus casamento homossexual. Aliás, a homossexualidade é um assunto que a gente vai trabalhar num outro dia, porque tem bastante coisa para falar sobre essa questão. Mas o casamento ele é heterossexual, o casamento é monogâmico, né? Jesus ele tá falando assim que cada um vai ter o teu próprio. O marido vai ter a tua própria mulher, a mulher vai ter o teu próprio marido. Então, mais uma vez, olha só, o casamento é heterossexual, o casamento é monogâmico e o casamento é monossomático. Monossomático significa as duas carnes, né? Soma significa corpo, monossoma significa um só corpo, né? Eles vão se tornar um. Isso tem a ver com o ato sexual, a relação sexual. Então, assim, o casamento ele é monossomático no sentido de que o homem e a mulher só podem ter relacionamento sexual com o seu próprio marido, com a sua própria esposa. E o que vem, esse monossomático antes do casamento está irregular, é pecado, não é para se fazer. E o monossomático com outras pessoas que não sejam seus cônjuges também é pecado. Então, assim, é muito importante a gente entender que 4 coisas do casamento. A última coisa que eu queria falar é que nenhum ser humano tem autoridade para desfazer a união que Deus concretizou. Então, assim, o casamento é importante, sim, o casamento, aí a gente tem assim, né, já veio um jovem para mim, né, o jovem veio de outra igreja, sentou depois do culto comigo e falou assim, pastor, o que é mais importante, o casamento social ou o casamento no religioso? Eu falei, os dois são importantes. Aí, na verdade, ele queria me perguntar, pastor, se eu já casei no social, tá liberado? Né? Tá liberado para fazer o relacionamento sexual? Eu falei, não. Você tem que esperar o religioso. Para nós cristãos, o religioso, os dois são importantes, mas o religioso é mais importante do que o social. No social, você está fazendo um casamento social de registro lá no cartório para você poder comprar apartamento, para você dizer que você fazer declaração de separação de bens, sei lá, você está fazendo uma parte social. Diante dos olhos de Deus, o casamento vem naquele dia que tem uma cerimônia, tem um pastor, um sacerdote, que vai abençoar esse casal, que vai declarar a união desse casal segundo a bênção e a direção de Deus na vida deles. Eu falei para eles, pô, pastor, libera aí. Eu falei, quem sou eu para liberar, camarada? Eu só posso falar aquilo que Deus coloca no meu coração, né? E eu falei assim, se você está fazendo, para de fazer e aguarda até o casamento religioso para depois tá
junto com a sua esposa de uma forma regular. Não sei depois o que aconteceu com a vida deles, mas assim, pelo menos eu dei a instrução, né? Eu como pastor dei a instrução que deveria dar. Então, 4 coisas sobre o casamento que são muito importantes, né, pessoal? O casamento ele tem que ser heterossexual, ele tem que ser monogâmico, ele tem que ser monossomático e nenhum ser humano tem autoridade para desfazer esse casamento. Mas, pastor Joel, e o divórcio? Né? Como que fica o divórcio? Eu queria dizer para vocês que o divórcio não foi criação de Deus. O divórcio não estava no planejamento da humanidade, no coração de Deus, mas o divórcio foi uma cláusula de exceção. O divórcio é uma permissão de Deus e não a criação de Deus. O divórcio ele não é considerado uma opção, né? Você tem um casamento problemático, né? E dentro do seu casamento problemático você tem vários tipos de soluções. Primeira solução, buscar um aconselhamento de casal. Segunda, vamos orar juntos. Terceiro, vamos procurar o pastor da igreja. Quarto, vamos fazer um curso de casais. Quinto, você tem várias opções. O divórcio não pode estar dentro do quadro de opções para solucionar o seu casamento. Não pode. Ele não está. Agora, se tudo der errado, se todas as opções, todas as alternativas anteriores deram errado, então o divórcio se torna o quê? Uma cláusula de exceção. É uma cláusula de exceção que está ali na lei. É quase que algo irreversível. E a gente entende que alguns relacionamentos se tornaram irreversíveis, né? E eu penso dessa maneira. Agora vamos voltar para Esdras, capítulo 9 e capítulo 10, né? Por que que Deus, tendo todo esse conceito, esse Deus que em Malaquias chega a dizer, eu odeio o divórcio, por que que nesse ponto Deus, ele não só dá essa direção, mas assim, por que que Deus manda esse divórcio coletivo no povo de Deus sendo restaurado aqui nesse momento, né? E eu queria dizer para vocês que uma coisa muito importante, né? A gente precisa entender pecado, né? Tanto homem como mulher casado com seus cônjuges, casados com os cônjuges, que seria, na verdade, casados com a idolatria, né? Esse era o pecado era isso, era esse casamento com os cônjuges e com a idolatria. Nas escrituras, diz que para não casar com quem não teme a Deus. Estamos falando de Velho Testamento, estamos falando em uma dispensação, em uma época onde a lei precisava ser cumprida e a bênção de Deus vinha por conta da obediência deles em relação à lei. Tá? Hoje nós estamos vivendo um outro período do cristianismo, outro período das eras bíblicas. Nós estamos vivendo um tempo de graça. Então a gente vai ter uma outra perspectiva sobre isso. E eu quero trazer uma perspectiva neotestamentária, do Novo Testamento, sobre a questão desse casamento com pessoas que não temem a Deus, que não são cristãos. Agora, olhando para essa história, né, Esdras chora em voz alta, o Secamias, ele declara, erramos, fomos infiéis, e o Secamias, vindo de Deus, assim, eu queria dizer para vocês, né, o Secamias, ele declarou, ele verbalizou esse negócio, né, mandemos de volta as nossas mulheres e seus filhos. O Secamias verbalizou, mas o Esdras, ele já sabia o que era para fazer. É por isso que o Esdras, ele rasgou as vestes, rasgou a túnica, arrancou o cabelo e a barba e se jogou no chão e esperneou desesperado ao Senhor. O Esdras, ele já sabia do que o Secamias estava falando. E é por isso que o Esdras entrou num desespero total por conta dessa situação. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que isso é pesado? Você acha que essa atitude é pesada? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês do que foi revelado para mim ontem. Se você acha isso pesado,
talvez seja porque você não entendeu o quanto o pecado é pesado aos olhos de Deus. Se você acha isso pesado, talvez seja porque você não entendeu o quanto que o pecado é pesado aos olhos de Deus. Eu queria dizer para vocês que mandar de volta os seus cônjuges e os filhos dos seus cônjuges não era um simples divórcio coletivo, simplesmente, vamos fazer direito agora, pessoal, vamos pegar todos os casamentos aí, vamos desfazer e mandar as mulheres embora e os filhos embora, pessoal. Eu queria dizer para vocês, existia, eu entendo assim, existia um amor humano muito forte dessas pessoas que casaram com os estrangeiros. E a gente não estava falando só do casamento, a gente está falando dos filhos que surgiram desse casamento. Eu acho que ninguém casa assim só porque, vou casar porque mandaram eu casar, não. Eu acho que existia um amor humano dentro desse relacionamento e dentro desses filhos, né? E você pensar que Deus está mandando e que está vendo uma direção de Deus aqui para você se separar disso, era uma coisa muito pesada, né? Mas mandar de volta os seus cônjuges não era um simples divórcio coletivo, mas era o reconhecimento de que eles nunca deveriam ter desobedecido à palavra de Deus. Primeira coisa, eles nunca deveriam ter desobedecido à palavra de Deus. E segundo, que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para corrigir o erro deles, né? Então eu queria que a gente pudesse entender isso de uma forma maior do que simplesmente pensar na questão do divórcio e ficar bravo com Deus porque, Deus, se você odeia o divórcio, por que você está fazendo isso? Por que você está separando pessoas que se amam, né? Mas eu queria que vocês olhassem para uma visão macro, né? O que isso significava? Primeiro, significava que esse povo estava reconhecendo que eles nunca deveriam se desviar da palavra de Deus. E segundo, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para corrigir o erro deles. Observação: nenhum lugar na Bíblia incentiva o divórcio. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o pecado. Da mesma maneira que Deus odeia o pecado. E eu queria dizer para vocês, e vocês que estão acompanhando essa devocional há tempos, né? Lembra quando eu falei para vocês daquela questão de que Deus odeia, para Deus é uma abominação o pai sacrificar o seu filho para um Deus qualquer para poder se beneficiar da proteção desse Deus qualquer aí? E aí eu falei para vocês que absurdo, como que seria esse absurdo, sendo que Deus como pai sacrificou o próprio filho dele para morrer por nós? E olhar para Abraão, sendo que Abraão teve o filho da promessa, o Isaac, e aí dentro do filho da promessa, o Isaac, dessa história, você vê Deus falando, Deus, pega o seu filho e sacrifica ele no Monte Moriá. Você entende que há alguns absurdos no Velho Testamento, eles aconteciam e eles estavam relacionados para a gente entender a gravidade do que nós vivemos em graça com Jesus Cristo nos dias de hoje. Se Deus, naquele momento onde Abraão pegou a faca e ele ia sacrificar o Isaac, sendo que ele era o filho da promessa, sendo que naquela hora Deus queria falar para a gente, pessoal, olha o tamanho do amor que eu tenho por vocês em sacrificar o meu próprio filho para salvar quem eu não conheço e quem se desviou e quem se abandonou de mim. É a mesma coisa que nós estamos vendo aqui nesse divórcio coletivo de Esdras, para que nós possamos entender que nós precisamos reconhecer o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa falha diante do Senhor, e que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para pedir perdão ao Senhor e fazer a coisa certa de agora em diante.
Eu queria dizer para vocês que esse divórcio aqui não é para quem é forte o suficiente para fazê-lo. Mas esse divórcio é para quem ama a Deus mais do que tudo nesse mundo. Aí vem um texto que eu queria trazer para vocês. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 37 a 39. Mateus, capítulo 10. E talvez você vai entender esses versículos hoje, um versículo que você não entende há tantos anos na sua vida, tá? Mateus, capítulo 10, 37 a 39, ele diz assim: Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. E eu queria dizer para vocês que a palavra de Deus diz o seguinte, que você precisa amar a Deus mais do que você ama todas as coisas nesse mundo. Deus não está pedindo, de hoje, né? A lição de hoje, pessoal. Presta atenção no que eu estou falando, tá? Deus não está falando para você se divorciar do seu cônjuge. Em nome de Jesus, que isso não aconteça de forma alguma, né? Não passe isso na cabeça de vocês. Essa palavra de hoje, ela está dizendo para nós, precisamos reconhecer o pecado em nós. E segundo, precisamos fazer alguma coisa para consertar esse erro nas nossas vidas. Jesus Cristo está dizendo, pessoal, ame primeiro a Deus mais do que você ama o seu cônjuge. Ame a Deus mais do que você ama os seus pais. Ame a Deus mais do que você ama os seus filhos. Por quê? Porque, eu já falei isso para vocês, mas porque o seu amor... Desculpa, pessoal, tá tendo uma obra no meu vizinho. Bem na hora mais importante do estudo, tá tendo uma obra no meu vizinho, o cara tá furando a parede. Mas assim, eu queria dizer para vocês que se você amar com o seu amor, o seu amor vai ser sempre falho e contaminado pelo pecado. Mas se você amar a Deus em primeiro lugar, Deus que é amor, Ele vai consertar o seu amor pelas pessoas, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais. E você vai conseguir amar da forma certa. Você vai conseguir amar mais ainda o seu cônjuge, os seus filhos, se você amar a Deus em primeiro lugar. E essa questão aqui do divórcio, ela não está falando que assim, você precisa tá te dando um aval para você se divorciar do seu marido. Não, ninguém na Bíblia está dando aval, está dando permissão, está falando assim, pode, é uma opção para que o divórcio é uma solução para o seu casamento. Não, a gente está falando aqui que nessa história nós precisamos reconhecer o nosso pecado e fazer alguma coisa para corrigir os nossos erros, os nossos pecados. Mas eu digo para vocês, uma das coisas mais difíceis da humanidade é você olhar para você mesmo e reconhecer que você tem pecado. E eu queria dizer para vocês que pecado não é só fazer o que é errado, mas pecado também é não fazer o que é certo. Pecado é você tentar agradar a Deus com a sua própria força. Pecado é você tentar viver a sua autojustiça achando que você é melhor que Deus e que você não precisa de Deus. E quando você olha para isso, para essa história desse divórcio coletivo, você precisa entender que você precisa se divorciar do pecado na sua vida. E você precisa lutar por santidade. Anota aí, depois você abre Hebreus 12, versículo 14, diz: segui a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E eu queria abrir um texto para você não me entender mal. Ai, que barulho. Não me entenda mal nesse sentido. Abra comigo 1 Coríntios 7, 12 a 14. Aquele texto que eu tinha aberto antes e que eu não li ele inteiro para ler ele agora, tá? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 a 14.
1 Coríntios 7, 12 a 14 diz o seguinte: aos outros, ou mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tiver marido descrente e ele não se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos, né? Então eu queria que a gente pudesse pensar nisso. Por quê? Porque às vezes a gente faz estudos como esse e as pessoas chegam numa conclusão assim: ah, então eu casei, o meu marido não quer buscar Deus, então eu vou me divorciar dele. Não, totalmente errado. Porque você busca Deus, o seu marido está sendo santificado. Né? Se você está casado com uma mulher que não busca Deus, então eu vou me divorciar dela. Negativo, negativo. Sua fé santifica o seu marido, né? E os seus filhos se tornam santos por conta de você, né? É aquela frase que o carcereiro com Paulo e Silas na prisão, quando ele entregou a vida dele para Deus, Paulo diz o seguinte: está salvo tu e tua casa, né? Tu e tua casa estarão salvos. Por quê? Porque quando uma pessoa salva entra dentro dessa família, existe uma possibilidade gigante de todos eles conhecerem a Deus. E nós precisamos entender isso, tá, pessoal? Porque o divórcio não é uma opção. E eu queria que ficasse bem claro aqui que essa história pode parecer absurda, como várias outras histórias absurdas que a gente viu no Velho Testamento, mas assim, essa história ela traz um ensinamento do quê? Precisamos reconhecer o pecado em nós e precisamos lutar contra o pecado nas nossas vidas. Então o livro de Esdras, ele é um livro que foi feito para as pessoas que têm lutado contra o pecado, né? E mais uma vez, assim, eu não sei o quanto que isso pesou na sua vida, mas assim, esse estudo para mim pesou muito para mim, muito mesmo, né? Porque eu entendi através dessa história o quanto que dói para Deus, como pai, olhar os seus filhos em pecado, né? Às vezes a gente se coloca na posição do filho. Ah, pai, por que você faz isso comigo? Por que você está me dando esse castigo? Né? Mas agora que você é pai e mãe, você olha para baixo, você sente a dor do que é ver os seus filhos indo para o lugar errado, né? Então, assim, eu entendo que diante de tudo isso a gente precisa entender nessa história de que Deus, ele odeia o pecado. Deus não odeia o pecador, Deus odeia o pecado. E nós precisamos lutar contra o pecado nas nossas vidas. Amém? Muito bom. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Desculpa, pessoal, se eu me emocionei um pouquinho hoje, porque ontem eu chorei demais com esse estudo, né? Mas assim, até minha esposa achou estranho, veio falar comigo e tal, mas... Falei, não, Débora, não se preocupa não. Mas essa palavra foi muito pesada para mim, foi muito forte para mim, tá? Alguém tem algum comentário? Alguma coisa que você quer falar? Pastor, achei muito pesado. Ah, nossa Senhora. Preciso estudar mais mesmo. Amém, Maria Helena. Acho que todos nós precisamos estudar. Nossa. Pastor, Fala, Aninha. é uma dúvida de hoje, assim, muitos casais se separam. Eu entendi que é pecado, mas é que às vezes a decisão é de uma pessoa só e daí será que é justo assim a outra tá pecando, entendeu? Então, Aninha, eu penso o seguinte, que o que acontece sim, uma pessoa quer o divórcio, a outra não quer, mas assim, tem um momento da vida que não tem mais saída, sabe? Você chega num estado onde não tem mais o que resolver.
em relação ao físico, né? Aqui na Terra. E aí, assim, não é que você vai consentir ou vai absorver esse pecado para sua vida, mas assim, é uma coisa inevitável. É o que eu estou falando para vocês aqui hoje, né? O divórcio, ele é uma cláusula de exceção para Deus. O divórcio é uma permissão para um caso que já está perdido, né? Então o caso já está perdido. Eu acho, eu já vi casos de pessoas que se divorciaram e voltaram, né? E entenderam e retomaram o casamento. E eu entendo assim que Deus, de uma certa maneira, olhando para esse estudo, de que Deus tinha todo o direito de se divorciar do povo de Deus. Ele tinha todo o direito, eles abandonaram. Foi unilateral. Foi assim, o povo que se divorciou de Deus, não foi Deus que se divorciou do povo. E a posição de Deus foi, nesse momento, de mostrar o quanto que ele amava o povo e que ele não queria desistir do povo. Porque nesse momento, Deus poderia simplesmente se divorciar do povo e falar, acabou, não quero mais. Mas não. Por isso que nós somos cristãos hoje, porque Deus não desistiu de nós. Deus não olhou para o divórcio como opção. Ele deu essa história para a gente enxergar a gravidade do assunto, mas Deus, na sua graça, não se divorciou de nós, né? Então eu entendo que hoje, se você for pensar, um casal está se divorciando, um quer e o outro não quer. Eu acho que esse não quer tem que lutar até morrer para não divorciar. Mas chega um momento que não tem mais volta, não tem mais solução. E aí eu entendo que o divórcio se faz como uma cláusula de exceção, algo permissível por Deus, mas não para gerar culpa, tá, Aninha? Eu acho que assim é perigoso a gente pensar nessa questão da culpa nesse momento, né? Então a pessoa vai ser culpada do pecado? Não, eu acho que não. Eu acho que é uma situação inevitável, irreversível e às vezes a gente olha isso como uma situação irreversível numa cláusula de exceção e ponto final. E ficou assim, né? Não sei se deu para entender assim. Deu sim, obrigada. Imagina. Alguém mais? Bom, ok. Bom, se vocês tiverem dúvida, vocês já sabem, né? Meu WhatsApp está à disposição, vocês podem conversar comigo depois, tá? Vamos orar então e vamos estar orando por esses pedidos aqui, né? Vamos orar pelo pastor Azael, vamos orar pelo pai da Silvana e pelas nossas grávidas maravilhosas, Aninha, Brenda, e vamos orar pela Noemi também, tá? E amanhã, mas só lembrando Pastor, que... Oi? é aniversário do Valmir, da Cláudia. Ah, legal. Vamos orar pelo Valmir também, tá? Vamos orar então, pessoal? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela tua graça nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor, na sua misericórdia e graça, o Senhor é o que está lutando de uma forma incompreensível para manter esse casamento com a tua igreja, que é o teu povo aqui na terra. E Deus, nós agradecemos a ti, Deus, porque o Senhor não nos abandonou, porque o Senhor não se divorciou de nós, sendo que o Senhor tinha toda a razão e toda a autoridade para isso. E nós oramos para esse texto de hoje, Deus, e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar a gravidade do pecado em nossas vidas e lutar com todas as nossas forças para vencermos esse pecado em nós. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui que está participando dessa devocional. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e nos conduzido e nos feito enxergar o peso da tua palavra nas nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a vida do pastor Azael, que está na UTI nesse momento, que o Senhor possa estar cuidando da sua saúde, da sua família, dos seus meninos, dos seus filhos, que o Senhor
dê paz e esteja cuidando deles. Oramos, Deus, pela pai da Silvana também, que está enfermo, que o Senhor esteja curando e cuidando dessa família. Oramos pela Aninha, a Brenda e a Noemi, que estão grávidas, que o Senhor esteja protegendo, abençoando, conduzindo essas vidas no Senhor, debaixo da tua proteção, debaixo das palavras do Salmo 91. Deus, oramos pelo Valmir, agradecendo pela vida dele, por mais um ano de vida, que o Senhor continue trazendo ele de volta para ti sempre, buscando do Senhor, estando na tua presença, e abençoa a sua família linda, que o Senhor continue derramando graça sobre eles. E nós oramos pelo devocional de amanhã e agradecemos pela vida do pastor Fábio Ito, que vai estar trazendo a palavra para nós amanhã. Abençoa-nos nesse dia, consagramos esse dia para ti, para a tua glória, para o teu louvor. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. E amanhã nós vemos no mesmo horário, no mesmo canal, tá? E aí só o palestrante que vai ser diferente. Mas ele também é gordinho de óculos. Então não vai confundir ele comigo, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até amanhã. Obrigada pela oração.